Dona Antônia, a mãe do Carlo Acutis, talvez pensou: que venha a ser esse menino? Quando nasceu lá em Londres, no dia 13 de maio de 1991, e 15 dias depois foi batizado na igreja dedicada a Nossa Senhora. Que venha a ser esse menino. Aliás, todas as mães, quando nasce o seu filho, eu acho que elas fazem essa pergunta, né? Que será? Que venha a ser? Que vai acontecer? Com certeza, quando o padre Rodrigo nasceu, a mãe dele perguntou: que venha a ser esse meninão? Esse meninão. É assim. E partilhando um pouco ainda da vida, experiência, da santidade do nosso beato Carlo Acutis, hoje nessa missa nós vamos falar justamente do que vem dizer o Evangelho, dessa relação da mãe com o filho. Eu que convivi ali intensamente, diretamente, todos os dias da vida da família Acutis, e olhava Dona Antônia. Quem é Dona Antônia? Dona Antônia é, eu já poderia encerrar a mensagem dizendo: Dona Antônia é a portadora da santidade do Filho ao mundo nos dias de hoje. O legado de Carlo hoje é vivo, está presente, graças à sua mãe. Dona Antônia é a protagonista, isso eu não tenho medo de dizer nem de errar. Dona Antônia é a protagonista da santidade do Filho, para deixar sempre atualizado no nosso meio. É impressionante essa mulher. E eu destaco a mais bela de todas as características da Dona Antônia: a generosidade. É uma mulher extremamente generosa. E eu vou ser um pouquinho mais ousado, e isso eu falei para ela. Lógico, ela, com a sua humildade, com a sua modéstia, jamais iria aceitar. Mas eu observava Dona Antônia. Eu nunca, nos dias que lá estive, partilhando da vida com eles, nunca vi um dia Dona Antônia triste. Nunca. Nunca vi um dia Dona Antônia cabisbaixa. Nunca vi um dia Dona Antônia reclamando ou murmurando de alguma coisa. E não tinha coisa mais bonita para mim no dia quando eu chegava. Eu sempre chegava primeiro na capela. Quando ela entrava na capela, já estava todo mundo, ela sempre chegava por último. O sorriso, assim, iluminado. Buongiorno, sabe o buongiorno da Dona Antônia? Saía assim com buongiorno, parecia que ela estava entrando no céu, quando entrava na capela, aquele sorriso. E quando terminava a missa, enquanto eu me desparamentava ali, ela já ia lá para perto do altar: Padre Fábio, está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Impressionante a generosidade, a preocupação, o carinho. Ela é polivalente. Lembro-me nos dias que antecediam a beatificação do filho, Dona Antônia não se negou a uma entrevista que todas as televisões do mundo a contataram. Tinha dia que ela tinha 6, 7, 8 entrevistas, lives, com televisões de diversos lugares do mundo. E ela incansável. A única coisa que ela pedia: Padre Fábio, fiquem aí rezando por mim. Teve um dia que ela não pôde estar na missa, ela veio pedir desculpa, Padre Fábio, desculpa mesmo, não vou poder estar na missa, eu vou dar um jeito de outro momento, outra hora, porque tem uma entrevista justamente com a televisão, não sei de onde que era, de Londres, do Japão, gente, de todos os lugares. E Dona Antônia, aqueles dias, incansavelmente, disse: Dona Antônia, vai que a gente fica rezando, a senhora pode ir. Dona Antônia é a porta-voz da mensagem forte do seu filho, porque ela foi
a primeira beneficiada com a santidade do Filho, e ela não cansa de dizer isso, e ela quer dizer ao mundo isso. É uma mulher, agora vem a parte ousada da minha parte, da minha reflexão, uma mulher santa, uma mulher santa. Se você olhar o Carlos, se você pensar no Carlos é santo porque tem sementes dessa santidade também na mãe. Eu não tenho dúvida disso. Teve um dia que a gente até brincou na mesa na hora do almoço, eu e o André, eu pisquei para o André, que é o marido, vamos brincar com Dona Antônia. Aí o André, eu estou pensando que na hora que o cardeal for ler o decreto de beatificação do Carlos, ele vai ter um lapso, vai errar e dizer: vamos beatificar a senhora, inscrever no livro dos santos, senhora Antônia Salzano. Opa, mas aí o que a igreja falar, já está falado. Aí a gente brincava, vai ser a primeira vez na história que vai ter a beatificação de uma pessoa viva. Aí a gente brincava. Por quê? Porque ela era vivendo aqueles dias que parecia que a beatificação era assim, não tem como a gente traduzir em palavras a felicidade transbordante da Dona Antônia com relação à beatificação do filho. Lógico, toda a família, mas ela, ela faz essa parte externa, por isso que eu digo, ela é a portadora realmente daquilo que foi os 15 anos do seu filho. Nada como a mãe para poder dizer realmente. Só uma mãe conhece intensamente o filho, até porque carregou no seu ventre. Não que o pai não saiba, o pai é extremamente orgulhoso também de tudo isso, mas eles são muito discretos, procuram não se envolver no máximo. Mas Dona Antônia não teve como não se envolver, porque ela é transbordante de alegria no que diz respeito à santidade do seu filho. Presentes em todo momento. Quem que estava lá na hora da exumação? Dona Antônia, vendo abrir o caixão, desenterrar e ver o filho intacto. Dona Antônia estava lá. Para as mães brasileiras, que são bem afetivas, não que as mães italianas não sejam, aliás, as mães italianas são muito afetivas. As mães, com certeza, se visam. Basta o filho morrer, elas já se desesperam, né? Assim, no sentido, é que nós temos aqui um parêntese, nós temos uma relação muito egoísta com a morte, com as pessoas. A gente chora, se desespera quando a pessoa morre, não porque ela morreu, mas porque eu vou ficar sem ela. Nós temos uma relação de egoísmo, não deveria ser assim. O cristão não deve ver a morte como um fim. Eu conheço uma senhora muito santa também, lá em Fortaleza, mulher de fé mesmo, sabe? As pessoas de fé, elas fazem a diferença no mundo. A única filha dela, tem 4 rapazes, e tem a filha, sofria de uma depressão em um determinado tempo, e teve um dia das mães, a filha saiu, foi para um hotel, pediu uma refeição, lá no último andar, e depois se jogou no dia das mães. Aí sabe o que foi que essa mãe falou? A minha filha quis ir passar o dia das mães com Nossa Senhora. Então assim, se fosse uma pessoa sem fé, iria se desesperar, iria morrer também. Como muitas pessoas, nossa, mas como que deve estar o coração da Dona Antônia? Ela ficou muito... Nunca vi Dona Antônia triste. Como que uma mãe vai ficar triste com um filho santo, gente? Não tem como. Na nossa relação de egoísmo, com certeza nós ficaríamos, por quê? Porque nós queremos ter posse sobre as pessoas. Nós queremos ter posse. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer pra gente. Se puder, coloca numa gaiola, numa jaula, vai todo dia, coloca comidinha, fecha a portinha para não fugir. Aliás, como tem muitas mães que querem os filhos dessa forma, e está errado. Tem que ser como as águias, né? Que
chega em determinado momento, empurra o filhote do ninho para voar. A mãe tem que confiar no que ela deu, no que ela passou para o filho. Porque ninguém é dono de ninguém, gente. Ninguém pode querer ter o outro aprisionado. Aliás, tem um pensador que diz assim: amar é ter um pássaro pousado no dedo. Essa reflexão é belíssima. Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quanto mais livre eu deixar, mais eu o tenho. A partir do momento que eu quiser pegá-lo, aprisioná-lo, ele vai embora. Amar é isso. Amar não é querer ser dono do outro ou privá-lo da sua liberdade. E Dona Antônia é essa mulher que compreendeu muito bem o que é amar. Tanto compreendeu que nos deu filho para a igreja. Carlos e Dona Antônia, Carlos não pertence mais a vocês não. Ela, lo so, em italiano, lo so, eu sei. Carla é da igreja. Se ela abre aquele sorriso, que o filho não é mais dela, mas é da igreja, é do céu. Essa é a Dona Antônia. Se você ficar uma meia hora com ela, primeiro você, 40 minutos, de meia hora que você fica com ela, 25 minutos você fica dando risada, porque ela é cômica. Ela é como o Carlos. Carlos era cômico. Carlos era engraçado. Ele deixava leveza onde ele chegava. Gostava das piadinhas. Quando o clima estava meio pesado, ele chegava já com um sorriso e deixava a coisa. E Dona Antônia é desse jeito, ela ri o tempo todo, ela conta piada, mas não é piada como nós entendemos aqui, transforma em alegria todas as situações. Todas as situações. Então isso é transcendência. Eu lembro nos momentos mais pesados, carregados que a gente estava lá por conta da pandemia, a gente conseguia sorrir, porque não tinha como não sorrir com Dona Antônia, que transformava tudo em alegria. Essa é uma segunda característica de Dona Antônia, a alegria. E sabiam e saibam que isso é próprio dos santos. Aliás, tem um santo, Dom Bosco, se eu não me engano, que diz, Dom Bosco é Domingos Sávio, a santidade consiste em estarmos sempre alegres. Mas não é alegria falsa de ficar mostrando os dentes, sorrindo para dizer que está feliz. Não, é alegria que vem da alma. Eu não preciso estar sorrindo para estar alegre. Mas eu sei quando a pessoa transcende na alegria ou transborda numa alegria verdadeira. Basta chegar perto dela no semblante e na serenidade você percebe que é uma pessoa alegre. Não precisa estar fingindo. E Dona Antônia é essa mulher transparentíssima no que pensa, no que é, na verdade, no que acredita, mas motivada por quem? Pelo seu próprio filho. Ela vive o Carlos 24 horas. Então, eu diria que Carlos não está morto para a mãe e nem para o pai. Porque a todo instante, a pauta dos assuntos, seja na hora do almoço, na hora do café, é Carlos. É Carlos. Então, Carlos é muito presente. Muito presente, muito presente. A mensagem continua falando, Carlos continua falando, e ele continua falando pela boca da sua mama. Então, ver Dona Antônia é ver Carlos. É aquela história, né? Onde está a mãe, está o filho. Aí a gente olha a relação de Nossa Senhora com o próprio Jesus Cristo. Onde está a mãe, está o filho. Nossa Senhora o acompanhou do presépio até o Calvário. Estava lá a mãe junto. E com Dona Antônia não foi diferente.
do nascimento até a morte. Quem que estava lá no quarto do hospital com o filho? Ela. Porque ela é prática. Ela faz as coisas acontecerem assim, em fração de segundos. Ela corre, ela busca, ela é impressionante. Ela é imperfeiçoada. Então, a Dona Antônia é a versão feminina do Carlo. Ela leva a mensagem do filho com muita força. Então, eu destaco da senhora Antônia, como a gente chama, essas duas qualidades dentre tantas outras: a sua generosidade, porque ela está sempre pensando nos outros, e a sua alegria irradiante, que quem convive com ela se sente contagiado. Eu posso dizer isso porque moramos juntos, estava lá, não somente como hóspede, mas como um filho também, e sentir essa alegria de Dona Antônia nos dá mais ainda a certeza da santidade do Carlo.